quando a gente deu aquele nosso vocabuláriozinho, né, de ecologia, demos aquele nosso glossário. E na quarta-feira, quando a gente começou a falar do fluxo de energia, a questão das cadeias alimentares, né, das pirâmides ecológicas, tudo isso para hoje a gente começar a estudar um pouquinho de fato essas relações. Lembra que eu falei para vocês semana passada? Ecologia é um estudo de relacionamentos. É isso que eu quero que vocês saiam desse contexto de ensino médio sabendo. A ecologia é da hora porque tem a parte ambiental. Tudo bem, mas não somente isso. A ecologia ela vai mostrar para a gente como que as coisas que estão nesse nosso contexto de biosfera, lembra, o último nível de organização, como que as coisas dentro desse contexto funcionam, né? A gente não pode achar que, beleza, existe isso, e ponto. Né? Eles simplesmente estão aqui, estão na pampa e ok. Não. Todos os seres vivos, eles obrigatoriamente, eles vão interagir com alguma coisa. Por mais que a gente pense que eles são completamente independentes, nenhum ser vivo é independente. Nenhum. Professor, nem nós, nem a gente. Lembrem de novo lá da semana passada, nós somos absurdamente dependentes do meio, porque a gente precisa pegar oxigênio do meio. Então nós somos dependentes ao extremo dos indivíduos fotossintetizantes. Nós precisamos pegar o que? Alimento do meio. Então nós vamos pegar esse alimento como? Né? Comendo outros seres vivos, literalmente. Independente se esses seres vivos forem plantas, independente se esses seres vivos forem animais, nós vamos estar interagindo para quê? Para conseguir esse nosso alimento que vai virar energia. E aí, existem algumas relações ecológicas que elas são mais, vamos dizer assim, que saltam mais aos olhos, que são um pouquinho mais importantes que as outras, principalmente para esse nível nosso de vestibular aqui. Então, primeiro a gente vai começar a estudar as relações dos seres vivos com outros seres vivos, né, que são essas relações aqui, todas baseadas naquela questão de cadeias e teias alimentares. Depois, nós vamos começar a entender um pouquinho o ambiente influenciando em tudo isso. Tá? Nós vamos entender como que os seres vivos interagem com o meio ambiente, porque nós somos importantes para determinar o meio ambiente que está ao nosso redor, e o meio ambiente que está ao nosso redor ele é importante para determinar os seres vivos que vão estar naquela zona, né, naquele pedaço de espaço. Tá? Então é sempre uma troca, não podemos deixar isso sair da nossa cabeça. Bom, seres vivos com seres vivos, como que vão funcionar essas relações ecológicas? Aqui, nós vamos focar sempre nas relações ecológicas, na questão da energia. Tá? Então, essas relações que eu vou passar para vocês, elas são relações visando o quê? Energia. Somente energia, professor? Agora só. Por quê? Eu posso virar para vocês e falar o seguinte, beleza, os seres vivos eles se relacionam na questão da reprodução, e está correto, está perfeitamente correto. Só que, por exemplo, a reprodução ela vai ser uma coisa muito mais específica. Espécie, vai ser muito mais específica. Uma relação onde vai abranger somente um grupo muito fechado de coisas. Nós vamos falar sobre? Vamos, só que aí a gente entra um pouquinho na questão mais evolutiva. A gente vai estudar uma relação reprodutiva, mas quando a gente começar a falar dos animais e dos grupos em geral, porque cada grupo meio que vai ter a sua forma de se relacionar para a reprodução. Então, quando a gente falar da taxonomia, a gente vai entender a reprodução de cada um deles. Agora, o nosso principal ponto vai ser o quê? Como que eu posso otimizar essa energia e algumas outras coisitas. Então, seguinte, de um jeito geral, né, como a gente tem mania de sempre tentar definir todas as coisas que a gente fala, por mais que elas tentem parecer meio óbvias, a gente poderia colocar então essas relações como sendo as interações que um ser vivo vai fazer com outro ser vivo, obrigatoriamente vai ter que existir um outro indivíduo para otimizar a sua sobrevivência, tá? Para fazer com que a sua sobrevivência seja melhor. Seja ele obtendo mais energia, seja ele tendo um território melhor, seja ele tendo uma disponibilidade de parceiros, tá?
qualquer relação que faça com que a vida daquele ser vivo seja otimizada vai entrar aqui dentro dessa nossa relação ecológica agora. E nós vemos as relações ecológicas no ensino fundamental, a gente vê relação ecológica no ensino médio, e agora no cursinho nós vamos voltar a falar, só que numa coisa 100% direcionada, tá? Nós não precisamos mais perder tanto tempo indo muito a fundo. Vamos no que é importante. Como que eu posso dividir essas relações ecológicas? Bom, posso dividir a interação entre os seres vivos de 4 formas que eu vou colocar em 2 categorias aqui. Bom, primeiro, eu posso ter relações intra ou interespecíficas. Tá? Então, os seres vivos eles podem se relacionar com semelhantes, ou seja, com indivíduos que são da mesma espécie que ele. E aí a gente usa a espécie da aula passada, né? Seres vivos com quem ele consegue ter um acasalamento e gerar uma prole fértil. A gente vai usar esse conceito mais blasé de espécie. Então, indivíduos da mesma espécie obrigatoriamente vão se relacionar também. E aí vai ser uma intraespecífica. Na relação interespecífica, agora sim, indivíduos da espécie diferente. Você não vai se relacionar somente com os seus semelhantes. O que também é meio óbvio, né? Assim, isso são coisas que não precisariam ser ditas, né? Porque a gente percebe isso. A gente percebe que, por exemplo, você pega lá na África, savana africana, que é o exemplo que eu mais gosto. Na savana africana, você vai ter lá as populações, né? Você vai ter a população de leão, pá, tranquilo. Você vai ter a população de zebras, você vai ter a população de girafas, de elefantes, de hipopótamos. Ok, só que o leão, ele vai, óbvio, viver em bando com os outros leões e tudo mais. Mas na hora que o leão precisar se alimentar, dificilmente ele vai olhar para outro leão e falar, pô, eu vou me alimentar dele. Não, ele vai olhar para a zebra que está passando meio lá bobona no rolê e vai ir atrás daquela zebra. E aí? O leão, ele interage com os seus semelhantes em alguns aspectos e ele vai interagir com os que não são semelhantes em outros aspectos. Então, essas relações podem ser com semelhantes ou não. Se for com semelhante, intraespecífica. Se não for com semelhantes, interespecíficas. Tá bom? E aí entra os mais e menos, que é um caos para a gente da primeira vez que a gente vê, né? Isso no ensino médio, essa questão mais menos, o que é indiferente. Esse mais e menos é a minha outra categoria de relação que eu posso ter. Independente se essa relação for com semelhantes ou não, ela pode ser harmônica ou pode ser desarmônica. Uma relação harmônica, vejam só, a gente tende a achar que a harmonia é uma coisa que está boa para os dois. E na biologia não é muito bem assim. Tá? Uma relação harmônica na biologia é uma relação que não tem prejuízo para ninguém. Então veja só, a harmonia não é necessariamente a presença de benefícios para todo mundo. Não. A harmonia para nós aqui vai ser a simples ausência de malefícios. Então, de fato, ó, eu posso ter uma relação, que aí eu vou classificar como mais e mais, onde esse meu primeiro indivíduo, ou essa minha primeira população teve benefício e essa segunda também. Beleza. Só que, ó, eu posso ter uma relação onde somente um dos seres vivos teve benefício e o outro não tem diferença nenhuma. Ele foi beneficiado? Não foi, só que ele não obteve prejuízo. Então, a ausência de prejuízo é o que vai marcar para mim uma relação harmônica. Então, toma cuidado, porque isso volta e meia pega o aluno. O aluno sempre acha que a relação harmônica é aquela relação onde todo mundo se dá bem. E não. Na verdade, a relação harmônica vai ser uma relação onde simplesmente ninguém se dá mal. Os dois podem se dar bem e um deles pode se dar bem e o outro pode não fazer diferença nenhuma. Tá? A gente já vai ver exemplos e aí a gente vai entender como é que funciona esse zero, né? Essa indiferença dentro da relação. E eu posso ter uma relação do tipo desarmônica. Aqui sim, a minha relação do tipo desarmônica, ela é uma relação onde vai existir o prejuízo.
alguém vai sair prejudicado. Obrigatoriamente, professor, obrigatoriamente alguém vai sair prejudicado. Então, vejam, a minha relação desarmônica, aqui tem um errozinho, perdão, aqui é menos e zero. A minha relação desarmônica... Eu queria perguntar, né? É menos e zero, perdão, gente. Alguém vai ter prejuízo. Pelo menos um indivíduo vai se dar mal. O prejuízo vai estar presente para alguém. Então, veja, na harmônica, ausência de prejuízo. E na desarmônica, presença de prejuízo. Seja para um indivíduo, ó, você vira para mim e fala, professor, mas esse indivíduo se deu bem. Não seria harmônica? Não, por quê? Porque gerou malefício para pelo menos um dos seres na relação. Aqui nós vamos tratar a relação ecológica como uma parada binária. Então, sempre na nossa cabeça, nós vamos imaginar dois indivíduozinhos. Então, um deles se deu bem, só que para esse se dar bem, o outro ele teve algum malefício. Então, o prejuízo para pelo menos alguém traz uma relação desarmônica. Oi? Uma dúvida, por exemplo, que eu não sei se que eu me lembro assim, para eu classificar em harmônica ou desarmônica, eu teria que classificar dentro de inta e inter, né? Sim. Ah, tá. Sim. Mas não obrigatoriamente. A gente faz isso por uma questão de praticidade. Uhum. E porque a gente vai ver, tipo, classificar em intra e inter é tranquilo. Tipo, você vai olhar ali no enunciado e aí você vai, tipo, perceber. O enunciado está falando, sei lá, do leão e da zebra. Você já vai perceber lá, quando está falando de duas espécies diferentes, para qual tipo de relação que você vai. E aí, dentro disso, nós vamos ter algumas particularidades. Só que vão existir relações que existem tanto no intra quanto no inter. O caso mais clássico é a competição. Né? Você tem competição intraespecífica. Então, você pega lá, por exemplo, dentro dessa savana africana, você tem lá, eu vou pegar 3 populações. Você tem a população de leões, você tem a população de... Como é que chama? Zebra. Zebra e... Nossa, fugiu o outro felino. Leopardo? É isso, leopardo. Show. Então, beleza. Você tem lá a população de leão, você tem a população de zebra, você tem a população de leopardos. Dentro da população de leões, vão resistir às relações ecológicas dos leões, né? Tranquilo. Dentro da população de zebra, a competição por alimentos. Dentro da população de leopardos, a competição por alimentos. Só que veja só, a zebra pode ser tanto o alimento do leão quanto do leopardo. Então eu vou ter uma competição entre leões e leopardos para ver quem pega o recurso que seria a zebra. Então é importante a gente fazer essa definição, tá? O importante é a gente bater o olho na questão e falar, bom, é intra ou é inter? E aí, dependendo da relação que for, a gente abre a caixinha. Nós vamos nas especificidades. Tranquilo? Tranquilo. Bom, então vamos começar agora tudo junto. Tá? Vamos falar só de relações entre semelhantes. Vamos falar das intraespecíficas. Seguinte. Seres da mesma espécie, eles vão poder se agrupar. Olha o termo que eu usei, agrupar. E aí, sempre que seres da mesma espécie se agrupam, eu vou ter a primeira relação, que é uma relação de colônia. Na colônia, o que vai acontecer? Eu vou ter seres vivos da mesma espécie que literalmente decidem se agrupar fisicamente. Eles vão se ligar fisicamente, eles vão se unir. Para quê? Para ter uma otimização. Para, por exemplo, cobrir uma área maior, para conseguir pegar mais nutrientes, para fazer com que todos esses indivíduos consigam, por exemplo, se locomover, para que eles consigam pegar alimentos melhores. Então, eu vou ter uma união
de vários seres vivos da mesma espécie em prol do conjunto. E aí, sempre que essa união trouxer uma junção física, eu caio aqui no meu conceito de colônia. Vejam, aqui eu tenho dois exemplos de quinidário. A gente vê bastante a questão de colônia dentro do filo quinidário. Essa daqui é o coral cérebro, né? Cada bolinha dessas é um quinidáriozinho. Cada bolinha dessas é um pólipozinho. Eles decidiram todos se aglomerar. Para quê? Olha agora a área que essa colônia vai abranger. Além do mais, abrangendo uma área maior, é muito mais difícil um predador virar e falar: putz, eu vou me alimentar disso daqui. É muito mais difícil, não vai acontecer. Seria muito mais fácil se cada pólipozinho tivesse separado. Aí o predador ia se fartar. Não, eles decidiram se agrupar fisicamente e beleza. Criaram, entre aspas, gigantescas, um novo organismo, só que esse novo organismo vai ser formado por vários seres da mesma espécie. E aí dentro da colônia, ó, eu posso ter uma colônia isomorfa, onde todos os seres vão ter exatamente a mesma morfologia, ou posso ter uma colônia heteromorfa. E aí o exemplo mais batata que tem é a caravela portuguesa. Como assim? Essa parte de cima, a caravela portuguesa também é um quinidário, viu? Essa parte de cima é um indivíduo Professor, eu só. não entendo isso, sério. Como assim é um indivíduo só? Eu não entendo isso aí. Como que isso é um indivíduo só? Dois indivíduos, Não, quer dizer. não, peraí, calma. Você está falando da Tô falando caravela da ou cara. da Não, vai, caravela? continua. Essa parte de cima da caravela é um quinidário. Essa parte de cima da caravela seria uma medusa. A gente usa a definição de medusa e pólipo, só que não é só isso, né? Dentro dos quinidários você tem uma variedade maior. Aqui seria como se fosse uma medusinha. E na parte de baixo, onde são esses tentáculos, você vai ter o quê? Alguns pólipos. Gente. Como que vai funcionar? A medusa é a parte que fica para cima da água. E aí, esses pólipos, eles vão ficar para baixo da água, balançando esses tentáculos. O que os tentáculos vão ficar fazendo? Eles vão ficar filtrando a água, pegando nutrientes da água, fornecendo nutrientes para cá. Então, Como essa medusa resposta... sozinha, ela não. Desculpa. Essa medusa sozinha, então, não tem nenhum tentáculo, ela é só essa parte de cima? Ela é essa parte de cima, só que qual que é a grande parada? Ela é livre natante. O Ela é livre pólipo aqui. seria... Ela é livre natante. Ela não é céssio. Então, o que acontece aqui? Ó? Nos quinidários, você tem os Eu não sei o que quinidários, é são céssio, professor. fixo no substrato. Ele é preso no chão. Então, você tem lá, os Ah, indivíduos são tá. sésseis, ou seja, eles têm que ficar no chão, na parte de baixo do oceano, e você tem os que são livre natantes, as águas vivas, né, que elas ficam flutuando na coluna d'água. O que acontece aqui? Essa parte de cima, ela vai receber energia que os pólipos pegam, não é? Os pólipos vão ficar filtrando a água, absorvendo nutrientes e vão fornecer para a parte de cima. Em compensação, a parte de cima faz o quê? Carrega os pólipos. Carrega os pólipos para locais diferentes. Então veja, o pólipo que era céssio, agora ele está conseguindo se movimentar. E a água viva, ela não precisa se preocupar com obtenção de energia, porque o pólipo vai ficar filtrando a água e dando energia para ela. É louco de um jeito absurdo, mas a gente consegue perceber aqui uma relação colonial entre as águas vivas, entre essas, entre aspas, águas vivas, e os pólipozinhos aqui embaixo. Eles vão pegar nutrientes, fornecer para ela, ela vai fazer o quê? Carregá-los pela coluna d'água. Agora, eles não precisam mais ficar césseis. Eles não precisam mais ficar sempre presos no mesmo lugar. Eles vão nadar junto com a água.
Tá? Então, aqui é uma organização colonial também. Beleza? Então, união física leva a uma Beleza. colônia. Mas nem sempre os indivíduos querem se unir fisicamente. Pelo contrário, é bastante raro essas uniões. Onde a gente vê bastante colônia? Bactérias, né? Você tem as grandes colônias de bactérias e tudo mais. Só que geralmente os indivíduos eles gostam de se relacionar, só que, né, distanciamento social, né? Cada um meio que no seu canto. E aí uma relação intraespecífica, onde não existe essa união física, eu vou chamar de sociedade. Né? A gente trata, eu acho isso fantástico, cara. Muitas vezes a gente Lucas, esquece. Oi. desculpa interromper assim. É que eu entrei no Google pra pesquisar isso, né? Coral cérebro, só pra colar uma foto. Daí eu vi, ele é diferente disso que você tá mostrando. E não aparece como se fosse, tipo, unidadezinhas igual da sua foto. E eu queria saber se ainda assim é uma colônia. Olha Sim. no Google depois. Todo coral é uma colônia. Ainda assim é uma colônia? Todo Ah, coral. verdade. Todo coral é Tem uma isso. organização colonial. Mas é que aí vão existir tipos e tipos. Né? Você não tem tipo, só uma organização do coral cérebro. Você tem várias. Mas todo coral é colônia. Isso vale até um bizu para vocês. Todo coral é colônia, gente. Vale até vocês anotarem isso. Porque às vezes já cai uma questão, vocês vêm falando sobre coral, aí você não precisa terminar de ler o texto. Todo coral é organização colonial. Sem exceção nenhuma. Sabia que. Aqui eu ia falar. Que o maior. Como é que fala? O maior ser vivo visto de satélite é coral ali da Austrália. É a Que grande eles barreira consideram de como uma corais. coisa assim. Muito doido, né? Cara, isso é fantástico. Um organismo Assim, vivo lá. eu já sou clubista para falar de quinidário, porque tanto a minha iniciação científica quanto o meu mestrado foram em quinidário. Então, eu não consigo ser imparcial, mas pô, quinidário é uma parada muito foda, cara. Quinidário é muito legal quando você tipo vai fundo para estudar. É muito massa. Essa foto, você pegar a foto do satélite para ver a barreira de coral, é muito louco, cara. É muito da hora. Nossa. Eu fui lá quando tava na Austrália. Eu fiquei num campo de pesquisa. Eu fiquei uma semana numa. Tem uma ilha que ela é da maior faculdade de ciências. Até do mundo. Acho que ela tá, sei lá, entre as melhores faculdades de ciências do mundo. Chama Heron Island, que ela é da faculdade de Queensland. E de lá eles descobriram todas as pesquisas assim, de biologia marinha mesmo. Foi lá que eles descobriram sobre branqueamento, foi lá que eles descobriram há muitos anos sobre tudo. Daí a faculdade chamou algumas escolas e eu fui uma das alunas que conseguiu ir. Eu fiquei uma semana lá. A gente ficou alojado, morando junto com um monte de doutor. Muito, nossa, é muito legal. Tem bastante foto. Um dia eu te mando umas fotos. Manda sim. Essa faculdade é famosíssima. O meu orientador, ele já foi para lá também. Ele ficou, se eu não me engano, ele ficou 15 dias na Universidade de Queensland, aí ele ficou mais 15 dias no Museu de Sydney. Nossa, ele falou que é muito louco. Em ciências, eles estão no top 10, tipo, das melhores faculdades de ciências do mundo, depois de Harvard, de Oxford. Ciências lá é bem, assim... A Austrália já tem um potencial científico absurdo, né? Um potencial científico muito forte. E o da hora é que eles souberam aproveitar isso. Nós temos um potencial científico gigantesco, mas nós cagamos com esse nosso potencial científico. Essa é a verdade. Eles cuidam, eles são bons em ciência, mas eles não cuidam nada do meio ambiente lá na Austrália, nada. Não, e também tem a questão... tem questões externas também, né? O ambiente lá também não é a coisa mais fácil do mundo. É um ambiente meio bizarro, as condições e tal. Mas, você falou, a gente fala disso daqui a pouquinho. Quando não precisar existir a união física, né? Tipo, nós conseguimos fazer um negocinho da hora, mas vamos manter a nossa individualidade. Aí a gente cai no conceito de sociedade. Né? E aí, como eu estava falando, nós temos
não sei, a condição meio bizarra de tirar o homem dos contextos biológicos, né? Nós somos uma sociedade, tá, pô? Tá? Nós fazemos parte de uma sociedade também. Então, a gente usa como exemplo a questão da abelha, a gente usa como exemplo a questão da formiga, mas o Homo sapiens, ele também é uma sociedade, não é? Nossa, real oficial, gente. Sempre que eu penso sociedade, eu nunca penso sociedade humana. Eu falo, caraca, é verdade. Que loucura. Lucas, você tá mutado. Nos dois. Eu tô vendo você falar, eu falei, será que é alguma coisa no meu? Não. É que quando entra aqui fica mutado. Mas sim, a gente tem uma tendência que beira o bizarro, né? Da gente se excluir das coisas. Como se, tipo, não, a biologia é tipo, o resto do mundo menos nós. A gente é o quê? Biologia celular, genética e fisiologia. Do resto, nada, sabe? E não é. Nós somos uma sociedade. Porque nós somos uma organização que a tendência era que fosse cooperativa, só que a nossa sociedade, ela é muito, desculpa o termo, é uma sociedade bosta, sabe? Porque, assim, a ideia biológica da sociedade é você ter uma organização cooperativa entre os indivíduos. Beleza. Nós não vamos se unir fisicamente, mas a gente vai ocupar o mesmo ambiente e dentro desse ambiente todo mundo vai se esforçar para tentar trazer as melhores condições para todo mundo. Esse é o princípio biológico da sociedade. E aí é lógico que dentro de uma organização dessa precisa existir uma questão hierárquica. Precisa. Se não existir essa questão hierárquica, as sociedades biológicas elas não funcionariam. Tá? Então, as formiguinhas é muito bonitinho, as abelhas são muito bonitinhos, só que tudo funciona muito bem porque existe a hierarquia. Então, o que seria essa hierarquia? Esse conjunto de castas que a gente está falando? Dentro de uma comédia abelha, você tem a abelha rainha, você tem as operárias e você tem o zangão. Na colônia de formiga é meio que mais ou menos a mesma coisa. Você tem lá a formiga rainha, você tem as formigas operárias e tudo mais. E cada ser vivo, ele entende a sua função dentro da sociedade e executa essa função dentro da sociedade. Dentro dessa sociedade para eles. O zangão, ele serve única e exclusivamente para reprodução com a abelha rainha. Tranquilo. As operárias, elas servem única e exclusivamente para quê? Mão de obra, né? As formigas operárias, a mesma coisa. Dentro da sociedade humana, isso também deveria ser feito. O nosso problema foi o quê? Que a nossa capacidade cognitiva fez com que a gente pegasse essas questões hierárquicas e jogasse na casa do caralho, né? Galera. Realmente. Colocasse essas castas como se fosse uma coisa mesmo, Deus do céu. Esse é o problema, mas do ponto de vista biológico, nós somos uma sociedade também, tá? Então, a sociedade, cooperação, tá? É uma organização cooperativa de seres vivos, onde todos vão trabalhar, óbvio, seguindo algumas regras, né? Todos vão trabalhar seguindo algumas pré-determinações, mas para fazer o quê? Para fazer com que todos os indivíduos, a sociedade como um todo, evolua, tá bom? Então, com união física, colônia, sem união física e com essas hierarquias, sociedade. Colônia é só positiva, né? Os dois também. Tanto na colônia quanto na sociedade, os dois. Os dois mais íntimos. Então, harmônica para os dois, né? Aí nós entramos no canibalismo, né? Agora vejam, canibalismo, alguém saiu prejudicado, desarmônico. O canibalismo vai ser quando o ser se alimenta do indivíduo que é da mesma espécie que ele. Tá? E aí eu coloquei aqui como exemplo o louvo a Deus. Né? Aqui eles acabaram de ter aquele acasalamento gostoso, né? Aquele chamego maravilhoso. No final do chamego maravilhoso, para você conseguir... Eu não aguento o que você fala, Lucas. Por quê?
Tem 2 louva-a-Deus, chamego gostoso. Gente, Mas estão lá Chama gostoso. Foto. no bem bom. E assim, para você ter o final da cópula, tem um grupo de cientistas que defende que a fêmea precisa fazer isso. Tá? A fêmea mata o macho e aí se alimenta do macho, porque o propósito do macho foi cumprido, né? Isso daqui é uma outra coisa que meio que a sociedade humana ela deturpou um pouco, cara. No resto do reino animal como um todo, os seres vivos, né, com machos, eles têm a única e exclusiva função de reprodução. Na nossa, não, mas tipo, no resto do reino animal, sim. Então, ó, o macho foi lá, fez o seu propósito, e a fêmea vai lá e se alimenta dele. Esse macho, vocês podem ter certeza, toda certeza do mundo, que se a gente entrasse no pensamento desse macho, ele ia morrer feliz pra caramba. Tipo, ó, consegui reproduzir. Lucas, Oi? desculpa atrapalhar, te perguntar. E depois que ela se alimenta do macho, no resto da vida dela, ela se alimenta do quê? Ah, excelente pergunta. Excelentíssima pergunta. Aí ela vai se alimentar normalmente de outros insetos. Ela vai se alimentar de uma mosca, de um pernilongo, de um besourinho. Ela se alimenta normalmente dos recursos que estão disponíveis para ela, mas no final do ato sexual é uma questão comportamental dela ir lá e se alimentar do macho. Nossa, imagina se nós humanos fosse assim, tipo assim, você é homem, você já fez seu trabalho, agora eu vou te comer. Nossa, seria muito engraçado. Tipo, depois de assassinar e matar e comer o meu marido, agora eu vou comer um bolinho normal. Seria muito... Dieta, né? É tipo lanche com a Coca Zero, sabe? É umas coisas meio assim. Professor, Muito vou bom. fazer uma pergunta. Você falou que depois da relação ela come o macho, né? Uhum. Aí a Manuele logo perguntou o que ela come depois, né? Aí você falou que ela come normal. Mas, por Sim. exemplo, ela tem outras relações com Tem. outros machos? Tem. Então Tem. toda vez que ela tem relação, ela come eles. Toda vez que ela tem Duplo relação, ela sentido. vai. Todas as vezes. Aquela É uma aranha questão- também, viúva, não faz É isso? tipo o peru de Viúva Natal. negra. Exato, era isso que eu ia falar também. Dentro das aranhas a gente tem isso. Né? Aranhas tem isso. A viúva negra, ela vai também se alimentar do macho. Só que aí a viúva negra é uma parada um pouquinho diferente, né? O macho, ele até Ai, meu tenta. áudio parou. O que você falou 2 minutos atrás? Minha internet tá muito ruim. Duda. Tô ouvindo agora. A viúva negra também. As aranhas de teia, de uma forma geral, elas fazem o canibalismo também. A viúva negra mais. Mas qual que é a questão? Nas aranhas, o que acontece? A aranha é uma parada meio bizarra. Na aranha de teia, o macho, ele coloca o gameta dele na pata, em uma das patas, e aí ele vai em direção à fêmea, ele fica na parte de baixo da fêmea e ele literalmente tipo joga o gameta para cima. Então, com a pata ele leva os gametas até a fêmea e depois, bicho, aí é cada um por si, ele literalmente sai correndo. Se a fêmea pegar o macho, beleza. Se o macho conseguir escapar, show de bola, ele vai ter oportunidade de se reproduzir de novo. Mas nas aranhas a gente também vê essa questão do canibalismo. A gente vê a questão do canibalismo no homem, né? É que nos outros bichos tá sempre atrelado com essa questão reprodutiva, né? Tá sempre atrelado com a questão reprodutiva, porque na grande maioria das vezes, por mais que a gente ache que os animais não têm consciência, eles têm a consciência de semelhança ou não. Então é muito difícil um indivíduo ele se alimentar de um indivíduo semelhante. Aranhas e o louva-a-Deus é questão comportamental. Por quê? O louva-a-Deus, o pessoal ainda não sabe explicar por que isso acontece, mas dentro da aranha de teia parte de um princípio que é o seguinte:
Por que a aranha monta uma teia? Para capturar alimento, né? Para pegar recursos. Ela não sabe o que vai cair na teia. Ela não sabe se vai cair uma mosca, se vai cair um besouro, se vai cair uma outra aranha. Então ela precisa se alimentar do quê? Do que aparecer na teia dela. Tá? Então aí o canibalismo tem uma função de tipo, eu preciso ver o que aparece para mim. No louva-a-Deus tem a carga comportamental. Beleza? Comeu o amiguinho, comeu o próximo, canibalismo. Bom, aqui podia até botar 2 mais, né, no caso da fêmea. 1 mais porque ela conseguiu reproduzir, 1 mais porque ela conseguiu alimento. E aí o macho seria mais menos, né? Mais porque ele reproduziu a espécie, ele foi guerreiro, foi atrás. Mais menos, né? Porque foi meio que a última ação que ele fez. Bom, e aí nós temos a competição. Tá? A competição para acabar aqui as relações intraespecíficas. Competição. Eu adorei o jeito que esse menos ficou, porque ficou parecendo muito um emoji. Né? Ficou muito, e agora isso não consegue mais sair da minha cabeça. O que vai ser a competição? Qual que é o princípio da competição? A competição ela é uma disputa. Né? Você vai disputar por alguma coisa, você vai disputar um recurso. E aí vocês podem virar para mim e falar o seguinte, mas professor, por que menos? Em tese, quem ganha a competição não teria que ser mais? Então, pessoas, não. Tá? A competição ela é negativa para os 2 lados. Porque imagina que esses 2 ursos, tá? Esses 2 ursos aqui da esquerda, eles estão, sei lá, brigando por uma garrafa de Coca-Cola. Bom, um vai ganhar a garrafa de Coca-Cola, não vai? Vai, só que algumas vezes o prejuízo energético que você teve durante a competição não vai compensar. Não vai compensar se literalmente sair na mão com outro urso do seu tamanho por uma garrafa de Coca-Cola. Por isso que a gente trata, competição é sempre negativa. Competição é negativa para os 2 participantes da competição. Tá? Porque ela vai demandar uma energia muito grande para você ter a disputa daquele recurso e na grande maioria das vezes o benefício que esse recurso vai trazer não vai compensar, sabe? Não vai compensar, muito dificilmente vai compensar. Você vira e fala, ó, esses 2 ursos aqui, ou até mesmo os 2 antílopes que estão na direita, um mata o outro. Beleza? Tranquilo. Eles não vão comer o urso morto. O antílope não vai comer o antílope morto. Compensaria se comesse? Compensaria se comesse. Aí poderia ser mais menos? Aí poderia ser mais menos. Só que imagina que esses 2 ursos estão brigando por, sei lá, um castor, um esquilo. Imagina que esses 2 antílopes ali estão brigando por uma questão de uma zona de mata. O alimento não vai compensar a energia que você gastou competindo com o outro. E vão existir casos onde essa competição não é nem por alimento. Vão existir casos onde essa competição é por território. Professor. Oi. Nesses casos, ó, que os 2 ali têm grande chifre, o chifre vai machucar um ao outro? Porque, tipo, sei lá. Pode machucar. Ou, Pode tipo, machucar. quebra, sei lá. Cara, que pergunta maravilhosa. Aí vai depender da... Eu estou falando aqui, ó, de 2 antílopes. Então você pega, por exemplo, o antílope, você pega o veado. Você está falando de indivíduos que são herbívoros. Então a tendência deles nunca é matar outro organismo. Uhum. Então eles vão ficar nessa disputa aí até alguém ceder. Até como você falou, o chifre de alguém quebrou, ou o outro indivíduo encostou a cabeça no chão. Aí eles entendem que a disputa acabou. Mas eles não vão ter aquele instinto de, eu vou matar o outro antílope. Essa nossa briga só vai funcionar quando um dos 2 morrer. Pode acontecer? Pode. Pode, mas não é a ideia. O urso,
a briga, por exemplo, de um urso, a briga de um lobo, a briga de um leão, aí já é uma coisa mais tensa, porque tem toda a questão do instinto, né? Muito provavelmente dessas lutas, um dos dois indivíduos sai morto. Porque garra, dente, né? Foda. Que nem mais os dois ali só com o chifre, fica trombando o chifre, trombando o chifre. Sim. No momento que quebrar ou alguém desistir, ele sai. Óbvio, não é toda a competição de urso, leão e tudo que um dos indivíduos morre. Não. Mas isso pode acontecer com uma incidência maior. Nós falamos da questão território, mamíferos têm isso, né? O macho alfa. O cara que domina aquele bando. Então, os leões têm isso, os leopardos têm isso, os lobos têm isso. Então, essa questão territorial, ela é vencida através de uma competição. Tanto que a todo momento pode existir um outro ser dentro do bando que desafie o alfa. E aí eles vão lá, competem e vê quem ganha essa competição. Quem ganhar a competição vai ter um benefício energético? Não. Ele só vai se tornar o líder do grupo, o líder da matilha, o líder do bando. E essa competição, além de alimento e território, pode ser por parceiros, né? Voltando na questão do leão e do lobo, o macho alfa ele tem a preferência na reprodução, né? Ele tem preferência para se reproduzir com as fêmeas que ele bem entender. Então, tá aí 3 motivos pelo quais 2 indivíduos da mesma espécie podem competir. Ô, professor. Oi. Uma dúvida. Se, por exemplo, espécies diferentes, por exemplo, sei lá, um leão e um lobo, certo? Uhum. Eles brigam. Porém, o leão não come o lobo. Continua sendo... seria o quê? Competição. Competição? Competição. É a questão, cara, da competição intraespecífica. Ó aqui. Você tem o castorzinho segurando o que provavelmente é uma semente, né, uma noz. E você tem os pássaros ali que também estão afim dessa noz. Então o que vai acontecer? Eles vão brigar, não é? Eles vão disputar aquele recurso, e aí quem ganhar fica com o recurso. Não necessariamente levando o outro à morte, né? Mas eles competem pelo recurso. A questão do leão e do leopardo. Os dois correndo atrás da zebra. Quem matar a zebra meio que fica, né? Quem conseguir chegar na presa primeiro vai matar a zebra, vai se alimentar daquele animal e o outro vai procurar outro. Entendi. Tá? Então, competição eu tenho nos 2 jeitos. Eu posso ter uma competição tanto intra quanto inter. Tranquilo? E fica aqui essa dica, gente. Competição é sempre negativa para os 2. Para ambos. Beleza? Então, ó, falamos de 2 harmônicas, colônia e sociedade. 2 desarmônicas, canibalismo e competição. Aí amanhã nós falamos das interespecíficas, tá? Que são entre espécies diferentes. E aí a gente faz também um pouquinho de exercício. Beleza? Nice. Aqui, record. Muito bem. A gente parou aqui na competição, né? Chegamos a falar da competição intraespecífica, competição entre 2 indivíduos da mesma espécie. E aí, por que 2 indivíduos da mesma espécie competiriam, né? Bom, eles podem competir pela questão de alimento. Afinal, não são todos os seres vivos que vivem com recursos em abundância, né? Muito pelo contrário. Então, volta e meia é necessário uma competição por alimentos. Tem até um pessoal que defende que isso é importante até para, de uma certa forma, fazer um controle e tudo mais. Por território, a questão da dominância, né? Quem vai dominar aquele território, questão de macho alfa e tudo mais. E questão de parceiros. Mesmo os animais que obrigatoriamente não vivem em bando, né? Mesmo os animais que não vivem em grupos, onde existe o macho alfa, volta e meia você tem uma disputa por parceiros. Aqui o próprio urso é um exemplo, né? O urso não é um animal que vive em bando, como o leão ou o lobo. Mas você pode ter uma competição de ursos
na disputa por uma fêmea e tudo mais, por um parceiro reprodutivo. Show! Então, beleza, assim a gente termina as competições intraespecíficas e vamos entrar agora no negocinho que fica um pouquinho mais louco, tá? Nós vamos entrar num que a gente vai ter que pensar um pouquinho mais sobre como que as coisas funcionam nas interespecíficas, porque aí vai envolver mais gente, tá? Vai envolver mais gente e é muito mais fácil a gente enxergar esse tipo de relação do que as intraespecíficas. Quando você olha num documentário lá, sei lá, do NetGeo, do Discovery Channel, o documentário vai falar do bando de leão, a gente meio que não se liga tanto que dentro da mesma espécie possam ter aqueles tipos de relações. A gente fala, tudo é o mesmo bando, não dá nada não. É muito mais fácil para a gente conseguir visualizar as relações quando os indivíduos são diferentes, tá? E isso é normal. As interespecíficas, agora eu vou pegar pelo menos 2 indivíduos de espécies que não são compatíveis, tá? Não precisam nem necessariamente ser próximos. E vamos ver como é que eles vão poder dar um relationship aí muito louco. A primeira, pessoas, a primeira é a mais importante que tem, talvez, tá? Que é o mutualismo. Tá? O mutualismo é a mais batata, mais clichê e a que mais provavelmente aparece para vocês. Principal relação. Vejam só, é uma relação mais e mais, então é uma relação harmônica, né? Não existe prejuízo nenhum, então eu trato como uma relação harmônica. E justamente por esse mais, o que quer dizer? Todo mundo vai sair ganhando, tá? Então o mutualismo, ele vai abranger indivíduos de espécies diferentes, onde cada um tem um benefício dessa relação. Então vejam só, antigamente a gente usava o termo protocooperação, né? Cooperação, protocooperação, mutualismo. Hoje em dia é tudo meio que a mesma coisa. Tá? Então não precisa mais a gente ficar tão assim nesses termos. Pode aparecer em um ou outro exercício? Pode. Mas vai ser um pouco mais difícil. Hoje a gente meio que fechou tudo no mutualismo. E aí, ó, essa relação de ganho para todo mundo, ela pode ser uma relação optativa ou ela pode ser uma relação obrigatória. Então, assim, vão existir casos onde os 2 indivíduos se ajudam, mas, pô, beleza, se não tiver como, cada um segue a sua vida. Só que, levando para outro ponto, vão existir relações onde se um dos 2 indivíduos não estiver presente, o outro fica inviável também. Tá, aqui eu peguei 2 exemplos. Nesse meu exemplo da direita aqui, é um líquen. Líquen. O líquen é uma associação de alga e fungo. Tá, então veja, ó, uma alga, eu estou falando até de reino diferente, né? O reino é outro. Uma alga que é um protista, né, um protoctista, com um fungo que é do reino fungi. E os 2, eles entraram numa associação de simbiose da forma que a alga é um ser fotossintetizante, então ela produz o próprio alimento, doa um pouco de alimento para o fungo. Em contrapartida, o que o fungo faz? O fungo permite que a alga viva fora da água. Então, olha só, o fungo dá uma coisinha lá para a alga, que é proteção, e fornece um meio viável para a alga sobreviver fora da água. A alga faz o quê? Faz fotossíntese e doa um pouco de alimento para o fungo. Show de bola, todo mundo sai ganhando. Se você tirar o fungo dali, a alga vai morrer. Se você tirar a alga dali, o fungo vai morrer. Tá? Então aqui é um mutualismo obrigatório. A gente pode até expandir um pouco e achar que não existe mutualismo obrigatório nos seres mais evoluídos. Existem. Na vaca. A vaca, existe um mutualismo obrigatório que é com relação aqui às bactérias ruminantes. Então a vaquinha vai lá, suave, relaxada, come uma graminha, manda essa graminha para um dos 4 intestinos que ela tem, estômagos, e aí as bactérias vão fazer o quê? Vão quebrar a celulose da grama, né, da gramínea. O que acontece?
a vaca tem o benefício porque ela consegue digerir uma coisa abundante até certo ponto, e a bactéria do rumen é beneficiada porque, pô, ela também recebe o alimento de graça, né? Recebe o alimento de graça, tem toda a proteção de estar dentro de um outro organismo, dificilmente sofre um ataque, porque já vai estar em simbiose com o meio daquele ser. Tira a bactéria da vaca. Um abraço. Acabou o bife. Tira a vaca da bactéria. Acabou a comida. Então fica inviável quando você separa. Se fica inviável quando você separa, é um mutualismo obrigatório. O optativo, que é mais aquela questão da protocooperação, se você tirar bicho, suave, sossegado, relaxado, cada um vai para o seu caminho, né? Cada um toma a sua estrada. E aí eu coloquei aqui essa foto em específica, né, que é do jacaré com o passarinho, única e exclusivamente porque eu gostaria de desejar que todo mundo tivesse a coragem desse passarinho. Gostaria muito de desejar que todo mundo tivesse a coragem desse passarinho. E ser poucas ideias como ele foi. Tá ligado? De chegar pro jacaré e falar, bicho, seguinte, eu vou entrar aí, eu vou palitar seus dentes, aí de você se mexer essa boca. Tem que ser assim, tá ligado? Tem que ser como esse passarinho na vida. Tá? Então, veja essa foto e repensa lá aquela sua... Ah, pô, será que eu mando mensagem pra tal pessoa? Ó a coragem do passarinho, manda mensagem, pô. Professor. Tem que... Oi? É tipo um vídeo que tá o cachorro numa estrada de chão deitado, dormindo. Aí chega uma onça, e pula na frente dele, levanta e começa a latir que nem um condenado. Aí a onça fica parada olhando pra ele assim, vai embora. Sim, é isso, cara. Que nem um derby. Sim, a gente precisa começar a pegar a coragem do reino animal. Então, que essa foto aqui sirva de inspiração. Esse passarinho é foda, esse passarinho é poucas ideias. E o que ele vai fazer? Ó, o crocodilo ele vai se alimentar de N coisas possíveis. Tranquilo. E, né, o crocodilo ele não tem uma noção muito da hora, tipo, nossa, eu vou mastigar não sei quantas vezes antes de engolir e tudo mais. Ele simplesmente joga pra dentro, né? E aí acaba sobrando um monte de resto de comida, acaba sobrando um monte de outras coisas que, ficando na boca dele, pode gerar uma infecção, por exemplo. E aí o passarinho faz o quê? Vai lá na boca, pega esse restinho de comida que sobrou, né? Pega esse resto de alguma coisa que ficou e se alimenta disso. Veja só, o passarinho sai ganhando por quê? Comida para ele. O crocodilo sai ganhando porque ele fica livre dessa possibilidade de ter um machucado na boca, de ter uma infecção. A gente pode falar também de mutualismo optativo, né, ou a protocooperação, quando a gente fala do anu e do boi, né? O anu é uma ave, é um passarinho que, se vocês forem em qualquer sítio, em qualquer fazenda, vocês vão ver eles no pasto. E aí ele faz o quê? Ele se alimenta tipo carrapato de boi. Ele sobe nas costas do boi e fica bicando para tirar os carrapatinhos. Pô, pro anu, ele consegue o alimento muito fácil. Não é? O alimento dele está no boi, não é um alimento que ele vai precisar caçar para conseguir. E pro boi é uma vantagem também, por quê? Porque ele fica livre de um parasita. Só que agora, se não tiver o boi, o anu vai pegar outro inseto para comer. E se não tiver o anu, muito dificilmente um carrapato vai matar o boi, né? Se não existir isso daqui, o passarinho vai pegar a comida dele de outra forma, vai comer uma semente, vai comer um inseto. O crocodilo também, dificilmente um machucado na boca vai levar esse crocodilo à morte, vai causar grandes malefícios. Então, assim, é uma situação onde todo mundo ganha, mas não é obrigatório que isso exista, diferente do líquen, diferente da vaca e da bactéria. Ok? Então, essa é a ideia do mutualismo. É uma ajuda literalmente mútua. Todo mundo ajuda, todo mundo é ajudado. Tranquilo? Agora, nós podemos ter um tipo de relação onde alguém é beneficiado, mas o outro fica tranquilo. Tá? Um vai ter um benefício muito da hora,
Só que o outro vai ficar indiferente, que é o comensalismo. No comensalismo, o que eu vou ter? Quando vocês de novo veem lá os documentários do NetGeo, PA, Discovery Channel, e quando não é documentário de alienígena, porque esses canais atualmente só falam disso, vocês vão perceber, por exemplo, que sempre do lado do tubarão vão ter esses peixinhos aqui do lado, que são as rêmoras. E aí você vira assim e fala, bicho, puta que pariu, né, cara? Qual que é a ideia disso daqui? A rêmora, ela fica perto do tubarão, primeiro, porque o tubarão é um baita de um predador de topo. Né? Então, você ficar perto desse indivíduo já vai te trazer um benefício que, assim, muito dificilmente o seu predador vai atrás de você se você estiver perto disso daí. Como assim, senhor? Por quê? Porque muito provavelmente quem preda a rêmora é predado pelo tubarão. Então, uma questão de lógica, não vai na direção do seu predador. Então, a rêmora, ela é beneficiada pelo fato de estar perto, mas o ponto não vai ser nem esse. No momento que o tubarão vai lá e consegue se alimentar, então vai lá, pegou aquele banhista desavisado, né? Tranquilo, se alimentou. O tubarão, ele não vai conseguir se alimentar do organismo por inteiro. Primeiro, porque é muito difícil para o tubarão, né? Muito difícil, para não falar impossível, manipular a sua comida, né? A gente consegue manipular a nossa comida porque a gente tem mão, tal e tudo mais, o tubarão não. Então o tubarão ele vai dilacerando o que tiver na região da boca, só que, por exemplo, vai caindo pedacinho de carne, vai sobrando pedacinhos do indivíduo, e aí essa rêmora faz o quê? Vai lá e come esse pedaço, vai lá e come esse restinho. Ela se beneficia? Pô, ela conseguiu a sua comida. E o tubarão? Para o tubarão é indiferente. Aí, sua irmã, o tubarão perdeu comida. Só que o tanto que ele perde não é estatisticamente significativo, sabe? Não é tanto assim a ponto dele ter um prejuízo. O tubarão tá tranquilo. Ele comeu do mesmo jeito, a rêmora se alimentou somente do resto que o tubarão deixou passar. Tá? Então aqui é o comensalismo. Uma espécie teve um benefício, esse benefício foi proveniente de uma outra, só que essa espécie que gerou o benefício para a primeira ficou indiferente. Tá? E aí a gente chama de comensal, né? A rêmora seria um comensal do tubarão. Além disso, eu também citei aqui para vocês os carniceiros, né? Os urubus. Urubu é um comensal, né? Por quê? O urubu, ele vai e se alimenta de quê? De restos que os outros animais deixaram para trás. Então você pega, sei lá, uma onça, um leão, seja lá o que for, um felino, um canídeo grande, matou a sua presa, comeu a sua presa e, de novo, dificilmente o organismo consegue se alimentar de 100% da presa dele. Vão ter restos. Então, depois que aquele leão, depois que aquele felino se afastou, terminou de comer, o urubu vem e faz o quê? Limpa o resto. Limpa os restos. O urubu teve um benefício... Oi. Eu pensei aqui, a formiga seria, pelo simples caso de, por exemplo, quando alguma comida nossa, tipo, junta um monte e pega, tudo bem que, tipo, elas comem a folha e tudo mais, mas, tipo, se tem restinho de açúcar, assim, alguma coisa, elas vêm assim, ó, pega e vai embora. Comensalismo. Comensalismo. Quando você vai e mata um bicho, entrou, sei lá, um inseto no seu quarto, um insetinho, você vai lá, taca o chinelo no inseto, e aí, às vezes, dependendo da época do ano, chega um momento que você vê o bichinho subindo na parede, né? As formiguinhas levando ele. Comensalismo também, né? A gente forneceu alguma coisa para a formiga, não tivemos prejuízo nenhum, e aí a colônia de formigas foi beneficiada. Sim, comensalismo também, cara. O urubu só se alimentando do resto, também. Isso daqui que o urubu tá em cima, esse pedaço de carne, ele tá em cima por quê? Porque foi deixado. E aí, a partir do momento que o ser vivo anterior deixou isso para trás, eu já não posso mais tratar isso como prejuízo. Beleza?
Então, ó, o comensalismo, muita gente até chega a confundir com o mutualismo, mas não é. Por que que não é? Porque aqui existe a indiferença para um dos indivíduos. Você pode entender isso como uma ajuda? Pode. Só que toma cuidado, porque no mutualismo a ajuda tem que ser bidirecional. Todo mundo tem que ajudar e ser ajudado. No comensalismo, alguém vai ser ajudado, mas sem promover a ajuda para o outro. A rêmora, ela não ajuda o tubarão em nada. O urubu não ajuda ninguém em nada. Eles vão lá e vão se aproveitar do resto. Então a gente trata isso aqui como um comensalismo também. Show de bola? Tranquilinho? Muito bem. Agora, além do comensalismo, eu posso ter também um outro tipo de relação que é de benefício e indiferença, que é o inquilinismo. Inquilinismo. Pensa bem, o que é um inquilino? Um inquilino é alguém que vive no seu espaço, né? Ah, eu tenho uma casa com um inquilino. O que aconteceu? Ele foi lá, alugou o meu espaço, beleza, está vivendo naquele meu espaço. O inquilinismo, ele também é mais zero. Ele é mais indiferente. Por quê? Aqui eu vou ter um ser vivo ocupando o espaço de um outro ser vivo, só que sem causar prejuízo para ele. Então aqui nós temos 2 filmes da Disney para mostrar o inquilinismo, né? Que é o Nemo, Procurando Nemo. O peixe-palhaço com as anêmonas do mar. Veja, o peixe-palhaço, ele vive literalmente quase que dentro de uma anêmona do mar. Então veja só uma coisa. Ele vivendo dentro da anêmona, ou ele vivendo em relação, relacionado com essa anêmona, vai trazer um benefício para ele, porque ele tem uma certa proteção, afinal, o veneno da anêmona não pega no peixe-palhaço e pega em alguns outros peixes, então ele ganha uma proteçãozinha. Para a anêmona não faz diferença nenhuma. Ela não vai se alimentar do peixe-palhaço, ela não vai ter benefício nenhum com a presença dele, simplesmente acontece. A gente tem também a bromélia. A bromélia, ela é uma florzinha, uma planta, que ela sempre se posiciona em cima de outra planta. Mas o fato dela se posicionar em cima de outra planta não causa malefício para ela, para outra, no caso. Tá? A bromélia simplesmente vai ficar lá em cima. A bromélia se beneficia por uma questão espacial, só que a planta que está com a bromélia em cima não tem prejuízo nenhum. A anêmona aqui não tem prejuízo nenhum. Então essa é a questão do inquilinismo. Um organismo vai ser beneficiado e o outro vai ficar indiferente. Só que o benefício aqui é mais uma questão espacial. Tá? O benefício aqui é espacial. Você permite que um outro indivíduo viva no mesmo espaço que você, fornecendo uma proteção para ele, fornecendo alguma melhoria geográfica e beleza. Para você vai ser indiferente. Tranquilo? Então, cuidado com o comensalismo e o inquilinismo. Também não são a mesma coisa. Tá? O comensalismo, ele tem a questão energética, ele tem a questão de alimento. O inquilinismo, ele tem a questão, entre aspas, de moradia, né? Ok? Então, ó, aqui já tem algumas dicas pra gente. Show? Muito bem. Então, vejam, também uma relação harmônica. Até o presente momento a gente só falou de relações harmônicas. Vamos começar a ver alguém se dar mal, né? Vamos começar a ver alguém se ferrar no predatismo. Agora sim começa uma relação desarmônica, tá? O predatismo, alguém vai sair prejudicado. Por quê? O predatismo é literalmente a caça. É o jeito que a gente conhece como caça. É como os seres vivos vão atrás do seu alimento. Como os seres vivos que não têm capacidade de produzir o seu próprio alimento fazem para adquirir nutrientes. Tá? E essa obtenção de nutrientes pode se dar de 2 formas, né? Você pode ter herbivoria, então aqui o pandinha é tão assassino quanto a onça, né?
E eu posso ter a carnivoria também, que aí de fato você se alimenta de outro mamífero, vamos dizer assim, de outro animal. Na herbivoria você se alimenta de algum organismo do reino vegetal. Mas, independente disso, é predatismo da mesma forma. No predatismo, você se alimenta de um outro ser vivo de uma espécie diferente. De uma espécie diferente. Porque se for da mesma espécie, sai do predatismo e passa a ser canibalismo. Então aqui a ideia é que se tenha a alimentação de um outro ser vivo. Né? Se uma onça matar uma onça e comer a onça, é canibalismo. Se o panda matar outro panda, que panda é agressivo pra cacete, viu? Se o panda matar outro panda e comer o panda, deixa de ser predatismo e passa a ser canibalismo também. Tá? Mas isso é muito difícil de acontecer na natureza, principalmente no reino animal. Tá? Por que isso é muito difícil de acontecer no reino animal? Porque os animais, principalmente os cordados, eles têm uma noção muito forte de proximidade, sabe? De semelhança, de não mexer com os semelhantes. Por isso que você vê muito... bichos que vivem em bando. Às vezes você vira e fala, caralho, mano. O pessoal, os bichos do bando, eles estão sem comer faz muito tempo, tá muito difícil, o recurso alimentar está muito escasso. Eles não começam a se comer. Isso só vai acontecer na última das hipóteses e olha lá. Por quê? Porque existe essa noção de proximidade. Existe essa noção de que eu não vou poder causar mal para aquele indivíduo porque aquele indivíduo é muito próximo de mim. Isso em insetos, por exemplo, deixa de acontecer. Insetos, aracnídeos, não tem tanto isso. Mas nos cordados a gente vê isso muito, 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 muito. Principalmente nos cordados de terra. Tá bom? Então, predação, você se alimenta de uma outra espécie. Nós vamos ter o parasitismo, também é uma relação de desarmonia, né? Uma relação mais menos. Um parasita é uma espécie que vive às custas da outra espécie. Tá? Então, como assim? Eu vou ter um indivíduo, eu vou ter um ser vivo, esse ser vivo vai obter o que for necessário para ele às custas de infectar um outro indivíduo. Ok? Às custas de causar uma infecção no outro indivíduo. E aí eu coloquei aqui como exemplo para vocês o carrapato, porque a gente tende a pensar também que o parasita é só aquela coisa que está interna no meu corpo. O parasita é só a bactéria, o parasita é só o coronavírus, o parasita é só o nemateuminto que está no meu intestino. Não. Eu posso ter parasitas internos, mas eu também posso ter parasitas externos. Porra, o pernilongo é um parasita. Ele vai se alimentar, ele vai viver às custas de quem? De pegar o meu sangue. Tá, o carrapato também é um parasita externo. Qual que é a grande questão do parasitismo? Aquele ser vivo vai viver às custas de outro, vai se alimentar, vai se reproduzir, vai completar seu ciclo de vida às custas de um outro ser vivo, só que não pode matar o ser vivo. O parasita nunca pode matar o seu hospedeiro. Tá? O parasita não pode levar esse hospedeiro à morte. Porque se o parasita leva o hospedeiro à morte, deixa de ser parasitismo e passa a ser predatismo. Tá? Então, quando o parasita mata o hospedeiro, não é mais parasitismo. É predatismo que aconteceu. Oi? Alguém ligou o microfone? Não. E um outro ponto também, né? A ideia é que o parasita não mate o hospedeiro por uma questão de logística, né? Porque senão ele vai ter que achar outro. E não seria logisticamente interessante dependendo do parasita, né? Você pegar uma bactéria, um vírus, se ele leva o indivíduo à morte, muitas vezes isso acarreta na morte dele próprio.
né? Porque dificilmente você vai ter uma locomoção muito, muito forte, né? Dentro dos micro-organismos. Você tem literalmente protozoários, por exemplo, que não se mexem. E aí, se ele matar o hospedeiro dele, ele vai morrer daqui a pouco. O carrapato ainda beleza. Tá? Sei lá, o cachorro que esse carrapato tava parasitando veio a morrer. Ele vai andar um pouquinho e vai subir em outro cachorro. Mas alguns parasitas, se levar o hospedeiro à morte, isso vai obrigatoriamente causar a morte deles também. Por isso que não é interessante esse ato. E aí você vira e fala, professor, mas volta e meia esse tipo de doença mata, não é? Então, volta e meia esse tipo de doença mata. Por quê? Pelo excesso de parasitas. Aí que entra um problema. Você ter uma quantidade X de parasita, vou dizer entre aspas, é ok. Só que, conforme esses parasitas vão encontrando um ambiente muito favorável, eles vão se reproduzindo cada vez mais, o número vai aumentando muito, e aí, devido à quantidade de parasitas que tem, leva aquele indivíduo a óbito. Mas, biologicamente falando, se a pessoa morreu por causa do parasita, aconteceu a predação. Tá? O parasita tem que viver às custas do indivíduo, mas não pode matar. Se matar, muda a relação ecológica. Tranquilo? E o parasita pode ser tanto interno quanto externo. Fica aqui isso pra gente também, porque já caiu em vestibular e isso já pegou gente. Tá? Tem uma quantidade de alunos que não pensa no carrapato como um parasita, não pensa no pernilongo como um parasita, não pensa no barbeiro como um parasita. São sim. Tá? Se precisar viver às custas de outro, parasita. Parasitismo e poucas ideias. Bom, Lucas, acho que até pode-se dizer também que o parasitismo é uma forma de controle das populações, né? Sim. Essa questão da vida e tal, né? Daqui a pouquinho eu vou chegar nesse ponto. Uhum. Existe um experimento feito pelo... Me fugiu o nome do cara. Que ele falou que toda a superpopulação de indivíduos em algum momento vai acabar levando à extinção. Toda a superpopulação de indivíduos em algum momento vai gerar uma extinção desse povo. Eu não vou lembrar quem fez, mas se eu não me engano o cara foi um psicólogo. Nossa, me fugiu o nome. Ele criou assim uma cidade, né, dentro de uma série de proporções. Ele criou uma cidade para ratos. E aí uma cidade cheia de recursos e tudo mais, aí ele colocou um número X de ratos vivendo naquela cidade. Com uma quantidade muito forte de alimento, quantidade de água, então perfeito. O que aconteceu? Esses ratos que foram colocados nessa circunstância, bicho, estavam no céu, não é? E aí a população de ratos começou a aumentar. Não tinha absolutamente nada além dos ratos ali. Então, tinha recurso, não tinha predador, não tinha nada. A população de ratos aumentou. Chegou um ponto que aconteceu o quê? Devido a essa população ter aumentado tanto, os ratos daquela cidade foram extintos. Não sobrou um rato no experimento. Então, é exatamente isso que você falou. Uhum. Precisa existir um controle. Sim. Precisa existir esse controle, sim. Beleza. Seres humanos, mandando um beijo para vocês nessa parte. É isso aí. Né? Mandando aquele salve para cada um dos 7 bilhões e pouco de nós que temos aqui no planeta. Ainda mais que nós passamos semana passada o dia da superprodução da Terra, né? Como é que chama a siglazinha lá? Earth. Mas em inglês, vamos falar em português, o dia da superprodução. Tem um termo muito chique que eu tô esquecendo. Como é que é? Oi, pode falar. Mas no nosso ambiente, pra gente que é humano, não teria o fator, tipo... Porque, assim, sempre que fica muito tempo assim em paz, sempre chega, acumula a população, tipo, tem a guerra.
Aí é tipo assim, acaba com a população. Eu acho que uma hora vai chegar que, tipo, esse é o nosso mediador, isso é o que controla a gente. Tipo assim, entendeu? Porque a gente tem isso, né? Porque a Primeira e a Segunda Guerra, tipo, lembra, porque, tipo, a gente não entrou em guerra, tipo, igual teve no século passado, por um bom período de tempo, né? Então a população tá tranquila, tá na paz, né? Vou ter filho. Sim. Cara, sim. Sim, pode ter essa questão comportamental nossa, mas tirando o ser humano, esse controle é muito difícil. Esse controle ou vai ser por uma praga, ou vai ser por alguma questão de superpopulação mesmo. Por exemplo, a gente não tem noção, mas os anfíbios estão quase em extinção. Sabe por quê? Porque apareceu um fungo que está fudendo eles. Então, ó, apareceu um parasita novo dentro dos parasitas dos anfíbios, só que esse parasita, o anfíbio não está tendo como combater. E aí a população de anfíbio está descendo lá embaixo. Isso é uma espécie de controle. Só que é um controle natural e é um controle que, se for feito de maneira desenfreada, vai levar à extinção da espécie. Tá? Então a gente pode controlar a população de duas maneiras. Ou você controla por fatores externos, ou se você deixar essa espécie vivendo com recurso infinito, em algum momento ela vai se extinguir. Porque ou ela vai acabar com todos os recursos, ou eles vão começar a competir. E aí, se ele começa a competir, a extinção pode vir também. Eu vou ser cortado. Um ou dois exercícios. Competição interespecífica, a ideia é a mesma coisa. Você vai disputar um recurso. Tá? Você vai disputar alguma coisa, só que agora você não vai disputar com seus similares. Você vai disputar com outro tipo de espécie. E aí, se vocês pararem para analisar, agora os meus recursos eles estão limitados um pouco. Ó, na minha competição intraespecífica, eu tinha um recurso a mais, recurso entre aspas, né? Que poderia ser disputado, parceiros. Mas agora, como eu estou falando de espécies diferentes, a disputa por parceiro não vai existir, concordam? Afinal, um castor aqui não vai poder se reproduzir com uma pomba. Então toma cuidado, você vai competir por recursos, só que esses recursos vão ser prioritariamente alimentos e território. Não tem mais a disputa por parceiros. E aqui a gente tem o princípio do Gauss. O princípio do Gauss é uma coisa bem simples até da gente ver, que é quando você coloca duas espécies que têm nichos ecológicos muito próximos, dentro do mesmo lugar, tá? Dentro do mesmo habitat, isso vai gerar o quê? Extinção dos dois. Como assim? Vocês já pararam para se perguntar por que na savana só existe o leão? Por que na Ásia só existe o tigre? Por que aqui no Brasil só existe a onça? Por que dificilmente no lugar que tem uma população enorme de lobos não tem uma população grande de ursos? Por que no lugar com uma população grande de urso não tem uma população grande de lobo? Porque aqui eu estou falando de vários, como exemplo, predadores de topo. Se eu colocar muitos predadores de topo dentro do mesmo habitat, eles vão precisar competir pelos recursos que vão ser similares, e aí essa disputa por recursos levaria à extinção das duas espécies. Então, peraí, na savana só tem o leão, por quê? Porque o leão vai ser o predador de topo daquele lugar. Na região asiática só vai ter o tigre, porque o tigre é o predador de topo daquele lugar. Se eu colocar indivíduos com nichos ecológicos conflitantes no mesmo habitat, eles vão começar a competir pelo recurso, e aí, primeiro, esse recurso vai ficar escasso, e isso vai afetar as duas espécies.
Bota o leão e o tigre na savana. Pô, eles vão precisar competir e aí quem vai se ferrar? Bicho, as zebras vão tudo tomar no cu. Os antílopes vão tudo tomar no cu também. Porque agora vai ter o dobro de gente caçando eles. Além da quantidade desses indivíduos diminuir, uma hora vai começar a ter menos recursos para essas populações de leões e de tigres e eles vão ser extintos também. Quem vai dar risada com isso? Ah, as plantas, não é? Porque aí a zebra, que no caso comeria a planta, não vai mais estar presente. Aí eu vou ter uma superpopulação de plantas, com superpopulação de planta, o que acontece? Extinção também. Porque a superpopulação de planta na savana ia demandar, por exemplo, uma quantidade de recursos do solo que o solo da savana não tem. Então, no começo seria bom para a planta, só que depois ela ia para a vala do mesmo jeito. Tá? Então, toma cuidado. Esse princípio diz isso para mim. Você não pode colocar indivíduos com nichos ecológicos muito próximos dentro de um mesmo habitat. Senão você vai desequilibrar aquele ecossistema. Professor, tem algum lugar do mundo que tipo, isso já aconteceu? Falaram, vamos pôr os dois juntos para ver o que dá. E daí, tipo, deu. E o lugar agora é um deserto. E é isso. Não. Ainda não teve isso. Ainda não teve isso. Porque muitas vezes isso precisaria acontecer por muito tempo e num número muito considerável de casos. Então, vou jogar, sei lá, 2 tigres lá na savana. Isso não vai ser nada. Mas agora, se você pegar tipo, a população dos tigres asiáticos e deslocar para o ambiente da savana, imaginando que eles se adaptariam, o que não vai acontecer, porque vai ter toda uma questão de temperatura, toda uma questão de umidade. Mas assim, se você montar um ecossistema perfeito para todo mundo e jogar vários predadores de topo naquele ecossistema, ele não vai para frente. Tá? Então eu vou criar um pedacinho de chão que consiga abrigar, por exemplo, todos os grandes felinos que existem. E aí eu vou colocar os recursos lá para eles. Não vai dar certo. Todos eles vão acabar extintos. Todos. Nossa, que loucura, coitado. Então, vamos dar um chance aqui nos exercícios, que a gente tem aqui uns 5 minutinhos. Deixa eu vir aqui. Go Forward, também conhecido como avançar. E cursinho, 2º trimestre. Boa. Vamos pegar aqui a aula de relações ecológicas. Introdução à ecologia. Relações ecológicas. Muito bem. Vamos ver se a gente acha aqui algum exercíciozinho maroto. Na marotagem, galera. Naquele grau. Gráfico. Puta, esse daqui, ó. Então, no meu página 15, aula de relações ecológicas, esse exercício 9, da FGV. Página 17 pra gente, galera. 17 para vocês? Então, aí, página 17, exercício 9, da FGV. Analise os gráficos a seguir, os quais ilustram 3 interações ecológicas entre espécies diferentes. Tranquilidade. Então, vamos lá. Ele deu aqui alguns gráficos para nós. O estudo envolveu 6 espécies. A e B, C e D, E e F. Tá, então, esses 2 gráficos são uma interação, esses 2 gráficos são outras e esses 2 gráficos aqui são outra. Beleza. Criadas em habitats isolados, conforme ilustrado nos 3 gráficos à esquerda, e criadas unidas no mesmo habitat, conforme ilustrado nos gráficos da direita.
As interações 1, 2 e 3, respectivamente, são classificadas como. Então, ó, colocou aqui, pegou a população A, né, os indivíduos A e B, todos eles vivendo isoladamente. E aí você veja que não tem nada demais, né? Colocou esses indivíduos agora para viver em conjunto. Vamos tentar entender aqui o que aconteceu no 1, no 2 e no 3. Beleza, beleza, beleza. Vivendo no 1, no 2 e no 3. Gente, seguinte. Qual gráfico está mais fácil da gente ver? O 3. Não, o 3 não. O 2. O 2. O 2 é o que está mais na pampa, né? Para a gente dar uma analisada e ver que, ó, quando você colocou os dois indivíduos juntos, os dois foram para cima, né? Os dois deram uma subida muito boa na questão do número de indivíduos, depois que elas foram unidas, não é? Então aqui eu tive uma relação harmônica, onde os dois evoluíram. Então isso daqui vai dizer para mim que houve o quê? Que os dois evoluíram, que houve uma cooperação, não. Isso, uma ajuda de ambos, né? Aí. Um mutualismo, uma cooperação. Beleza. Agora, os outros. Ó, sabendo que o segundo gráfico é mutualismo ou cooperação, a gente já fica aqui. A gente já fica aqui. A, B, D. E podendo ser aqui tratando como uma cooperação. Beleza. Tranquilidade totalis. Agora, vamos tentar analisar o gráfico 3. Ó, o gráfico 3 eu tive aqui a subida de uma espécie. Depois essa espécie ela ficou estável. Mas a espécie F, ó, teve uma subida bem considerável. E aí chegou numa estabilidade também. O que isso pode me indicar aqui? Ah, pera. Então isso quer dizer que... Oh, meu Deus do céu. Quer dizer que nenhuma teve um malefício, tipo, nenhuma teve um... Nenhuma teve um malefício. Só que assim, a partir do momento que você teve a estabilidade da E, a F cresceu, não cresceu? Sim. Mesmo com a E estável, a F aumentou. Então, peraí, nós tivemos o quê? A F sendo beneficiada e a população E ficou indiferente, não é? Sim. A F sendo beneficiada enquanto a E fica indiferente, a gente viu duas possibilidades, né? Pode ser um comensalismo ou pode ser um inquilinismo. Então, cooperação já não é. Lindo, lindo. Pode ser a cooperação. A cooperação pode ser também? Pode. Lembra que eu falei, o termo ainda é utilizado algumas vezes. Por mais que ele tenha caído em desuso, nós não podemos descartar a cooperação se ela aparecer. Tá bom. A gente fica entre a gente fica agora entre a B e a D ela foi descartada, não é? Porque não é uma cooperação a partir do princípio que os dois não sobem juntos. Então ficamos aí. Aí nós vamos entender a população 1. Tá. Entendendo o primeiro gráfico. Onde que nós podemos ir nesse primeiro gráfico? Esse daí, eu fiquei um pouco confusa, mas pelo que eu entendi, acho que a B deu uma leve abaixada, mas não tenho certeza. Porque, tipo, o que sobrou pra gente, pela alternativa, é competição. Oi, Flávio. Desculpa. Pode falar, Laura, depois eu falo. Não, fala você, pode falar.
Não, acho que talvez seja aquele exemplo que o professor deu a respeito do tigre e do leão, né? Que as duas populações juntas, unidas, elas diminuem, talvez. Agora o Flávio mandou bem. Se eu comparar com o primeiro, se eu comparar com essas duas espécies isoladas, no momento que eu coloquei as duas juntas, você teve uma perda das duas. Então, peraí, colocar ela junta foi negativo para ambas. No gráfico 2, a hora que eu coloquei elas juntas, foi positivo para as duas. Né? Foi tranquilo, foi show de bola. Se você analisar esse gráfico aqui, no momento que eu coloquei as duas juntas, olha a curvinha do E. A curvinha do E, ela ficou praticamente igual. E o F teve um benefício a partir do momento que ele ficou junto do E. Por isso pode ser uma questão de comensalismo. Agora, no gráfico 1, na hora que eu coloquei os dois indivíduos juntos, o número dos dois abaixou. Por que o número dos dois abaixou? Porque eles estão competindo por alguma coisa. Então, exatamente, ó, alternativa. Competição, cooperação e comensalismo. Tranquilo? Volta e meia vocês vão ter exercícios para analisar gráfico com isso. E aí, analisar gráfico é aquela coisa, gente, é prática. Tá? Olhar, entender o que está acontecendo, pensar no antes e no depois, e aí a gente tenta associar aqui com a relação que for mais coerente. Beleza? Uhum. Beleza. Queridos, um beijo a todos, bom resto de semana, bom final de semana. A gente se vê na terça-feira que vem para falar de dinâmica de populações. Se eu não me engano, é dinâmica de populações. Beleza? Beijão para vocês, povo. Tamo junto. Até mais. Tchau, tchau. Beijão, 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 beijão. Falou.